Às vezes você tem um monte de ideia, você tem um leão aí dentro de você, entendeu? Só que você não solta ele pra viver, pra botar a cara. Senhoras e senhores, como é? Que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês um negócio que é o seguinte. A gente vai conseguir entender se o seu nível de autoestima ele tá bom ou tá ruim. E você vai entender isso por meio desse storytelling que eu criei, dessa história aqui que eu vou contar, certo? De alguns exemplos. E isso vai ser importante porque assim, às vezes você tá travado pra, sei lá, engajar na sua carreira, fazer uma apresentação boa, incrível, excelente no seu trabalho, para você ir lá e meter a cara num projeto novo, para você abrir uma empresa, para você empreender, sabe? Porque tem muita coisa que te trava, que aí você fica assim, ai, mas será que tá bom isso aqui? Ai, mas putz, não tô confiante com isso daqui, sabe? Ah, não, mas acho que não vai dar certo essa minha ideia. Ah, eu até tenho uma ideia legal, mas putz, eu não sei como que eu faço, como que... Cara, isso está totalmente conectado com a sua autoestima, né? E a autoestima ela é espiritual. Por isso que eu trouxe esse tema para você. A autoestima é algo que, cara, se você não tiver, primeiro, lembra que eu falava, ainda falo às vezes, né, aqui nos vídeos. Por isso que eu falo, vejam os outros vídeos, eles vão se complementando. Mas eu falo muito sobre a base chat, né? A base chat é a base que vai te fornecer um crescimento exponencial para sua mentalidade e para sua espiritualidade. Então, como que você vai ter autoestima se você não está cuidando do seu sono, né? Isso afeta seu humor, sua alimentação, se você não está treinando, se você não está se cuidando. São coisas que afetam seu humor, a forma como que você se enxerga, você fica bem com o seu corpo ou se você só se critica, se você tem um olhar para a vida positivo de acordar e agradecer por mais um dia ou se você está sempre reclamando. Então, tudo isso é autoestima, tudo isso é a forma que você está criando a sua realidade, certo? E por que que isso é importante? Como eu já falei, às vezes você tem um monte de ideia, você tem um leão aí dentro de você, entendeu? Só que você não solta ele pra viver, pra botar a cara, pra errar, etc, etc. Sabe por quê? Porque esse leão que tá dentro de você, esse fogo que quer sair, que quer construir coisas, que quer ajudar a gente, que quer criar projeto, que quer, sabe, viver o extraordinário, ele tá preso por um negócio chamado ego. O ego, né, ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de ser criticado. O ego vai buscar sempre a perfeição. Não, eu só vou começar quando eu tiver perfeito, né? Eu só vou fazer quando, nossa, eu só receber elogio. Quando todo mundo me elogiar, aí eu vou saber que eu tô pronto. Cara, esquece. O que você vai mais receber é crítica, é hater. É gente te falando, nossa, nada a ver, olha esse cara aí botando a cara, falando um monte de besteira. O que você mais vai acontecer isso? Entendeu? Então, você tem que trabalhar inicialmente isso em você, para você se preparar com o mundo real, que o mundo real é isso que eu falei, né? É falha, é aprendizado, mas é a sua mentalidade que tem que estar setada corretamente para você aprender, crescer, evoluir, aceitar que você é uma pessoa, que você é um ser humano, que você vai errar e estar bem com isso. E aí, à medida que você está bem com isso, aí você começa a acertar mais, você chega nas pessoas certas, você chega nos lugares certos, e isso vai, ó, aumentando sua autoestima. Agora, você tá lá com sua autoestima boa, veio uma pessoa te criticou, você derruba sua autoestima de novo, aí, entendeu? Então você tem que aprender também a lidar com isso. Por isso que eu já fiz outros vídeos aqui falando, como que você protege a sua energia? Como que você protege sua vibração? Assista aqui os últimos vídeos que você vai entender como fazer isso. Porque dá trabalho você elevar a sua energia, você fica no brilho, sabe? A espiritualidade, quando ela te eleva, você fica no, eu chamo, né? Eu tenho essa expressão, você fica no brilho. Então, você chega, você tá bonito, você tá cheiroso, você chama, naturalmente você chama atenção. Sabe aquela pessoa que chama atenção? Você não fez nada, você não falou nada, você só chegou no lugar. Então, essa pessoa tem aquele brilho diferente, aquela energia, aquele magnetismo, entendeu? Então, dá trabalho criar isso. Você tem que cuidar disso, entendeu? E tá relacionado com esse vídeo aqui de autoestima, certo? E por que que eu tô falando isso pra você? De novo, lá no começo eu já dei vários exemplos, às vezes isso tá te travando, né, etc. E eu tava tendo uma conversa muito engraçada, que era assim, se você reparar, eu criei um bordão aqui no começo, né, que eu chego e falo, senhoras e senhores, como é que os senhores estão?
Tudo bom? E no começo eu falava assim, nossa, essa vai ser a minha entrada, né? Essa vai ser minha entrada, senhoras e senhores. Como é que os senhores, tipo, entendeu? Aí hoje eu já faço com uma naturalidade, e você já assiste os meus vídeos aqui conectado comigo, já sabe que eu vou fazer isso, que virou um negócio gostoso, entendeu? Virou natural. Tipo, você já sabe que todo começo do meu vídeo vai ter isso, entendeu? Mas lá no começo, quando eu comecei a fazer, eu mesmo falava, nossa, tem que depois pensar alguma outra coisa. Mas vamos assim, vamos desse jeito. E aí, eu tava refletindo sobre isso, né? Eu falei, cara, tá vendo como se tornou natural, como se tornou um negócio que as pessoas já sabem. E eu parei pra pensar, por exemplo, sabe o símbolo da Nike, né? Como que você acha que criaram o símbolo da Nike? Sentaram lá uns 150 mil designers, né? Não, vamos fazer o símbolo da Nike, né? Aí os caras, não, tal, um desenhou de um jeito, outro desenhou de outro. Aí chegou um cara e fez assim, né? O símbolo da Nike, realmente, um negócio assim, sei lá, uma vírgula, um certo, não sei. Vocês acham que olharam para esse cara e falaram, não, olha isso aqui, que obra de arte. Isso daqui ninguém faz. Isso daqui é uma marca de milhões, de bilhões. Isso aqui vai lucrar muito. Isso aqui vai faturar, que vocês não estão entendendo. Olha essa marca que esse cara criou. Você acha que alguém olhou lá no começo da Nike e falou isso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, cara, é muito louco, né? Como a gente se cobra. Não, porque tem que ser um símbolo. Eu vou abrir uma empresa, tem que ter o nome mais forte do mundo. E, cara, no final não adianta. Às vezes poderia ser um desenho extremamente diferente, impactante, mas a marca poderia ser um lixo, entendeu? Adiantaria alguma coisa? Não, sabe? Então, é o que eu tô falando, que eu sempre uso também o exemplo de processos, né? Acho que a gente começa e normal, às vezes vamos supor que eu tivesse mudado essa minha introdução, vamos supor que em algum momento eu mude, mas tudo é um processo e você aprende a encaixar as coisas, você aprende a melhorar. Não tem uma resposta certa, entende? E às vezes a gente tá ali travado, preocupado, ai, por que isso? E o recado espiritual que eu quero dar para você, que conecta agora, né, com a autoestima, com a espiritualidade e com a autenticidade, certo? Que você tem que ser autêntico também, porque senão você fica copiando também o que os outros fazem. Ah, vou fazer isso aqui porque o outro tá fazendo aí, sei lá, né? Tem muita estratégia aí na internet que dá certo, mas sabe, o gostoso é você criar. Quando a gente fala de Deus, Deus quer que você crie. Deus quer uma assinatura sua, porque você é uma única pessoa que tem só esse DNA, só esse tipo, tipo sanguíneo não, né? Mas você tem só o seu DNA no mundo todo e tipo assim, ninguém mais é igual a você. Olha o poder disso. Então assim, você é capaz de criar um negócio único, exclusivo, autêntico. Você tem esse poder. Só que se você ficar, ai não, porque tem que ser perfeito, porque tem que ser um negócio que todo mundo elogie, porque tem que não sei o que, ah, para, entendeu? Deus tá aí, ó, querendo ver você brilhar, e você tá preocupado em ser aceito, né? E se você para pra pensar, as marcas criam isso por por algo que não é falado, né? Por exemplo, o time da Nike não gosta do time da Adidas, que eles são concorrentes. Não, eu uso Nike, não, mas eu uso Adidas. E aí, e tipo, no final, é só um negócio de tipo assim, eu me sinto pertencente à Nike e eu me sinto pertencente à Adidas, entendeu? No final as pessoas estão lá levantando uma bandeira, não quero nem falar de política aqui, certo? Mas no final as pessoas estão levantando uma bandeira e elas se esquecem do propósito. Qual que é o propósito? É você comprar um tênis bom para correr. Não interessa se é ABC, entendeu? Falei que não queria falar de política, mas assim, não interessa se é bandeira lado A, lado B. O que interessa é que o país evolua, entendeu? Aí óbvio, né? Por isso que eu não vou entrar nesse assunto, porque cada um tem a sua forma de fazer evoluir, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, aí beleza, tá. Não quero entrar nesse ponto. Mas você percebe que o que eu tô querendo dizer é que a gente esquece do propósito. Qual que é o propósito, entendeu? Então você tem capacidade de
ser uma pessoa autêntica, de criar coisas incríveis. Só que você tá muito apegado nas coisas que não te deixam, sabe? Bota a cara, vai fazer alguma coisa, sabe? Enquanto você ficar aqui no celular vendo o vídeo dos outros, enquanto você ficar comendo besteira, enquanto você ficar dormindo tarde, enquanto você ficar vendo Big Brother, enquanto você ficar vendo jogo de futebol até não sei que horas da noite e não cuidar da sua vida, aí você não vai conseguir mesmo, entendeu? Desculpa, falei algumas verdades aqui, mas é importante isso, sabe? Porque senão você tá aí, ó, é o que eu falei, tem um leão dentro de você, você não solta esse leão pra ir, sabe, viver a vida. Vai viver, beleza? E aí eu vou dar um último exemplo, que é assim, também pro lado mais da espiritualidade, né? Tipo, as pessoas, muitas vezes elas... É o negócio do pertencimento que eu falei. Como tá muito na moda, espiritualidade, religião e tal, não sei o quê, que eu já falei também que tem uma diferença entre religião e espiritualidade. Assistam os últimos vídeos, já falei pra vocês, né? Porque um assunto vai complementando o outro, você vai ficar mais inteligente, você vai evoluir sua mentalidade. Só isso que você precisa fazer. Você vai sair daqui uma pessoa diferente a cada vídeo meu que você assiste. Beleza? E aí, as pessoas, o que elas estão fazendo hoje? Ah, eu vou na igreja X. Olha só, eu sou da igreja X, todo lá, né? Se achando, faz vídeo, posta. Não, mas eu vou na igreja Y. Eu vou na igreja. Aí fica um negócio a mesma coisa. Putz, eu quero me sentir pertencente àquela igreja, sabe? Ou então a uma religião, ou então a uma marca. E tipo, qual que é o propósito no final? Entendeu? Já falei aqui pra vocês. Tem um vídeo meu que me xingaram lá quando viram o nome, o título, que é Não Vá na Igreja. Óbvio, tem um recado por trás, é só pra chamar a atenção. Mas, cara, é o que eu falo. O que adianta ir e você não tá lá com o real propósito de evoluir espiritualmente, se aproximar de Deus? Você tá lá porque não, porque tem que ir, porque não sei o quê, porque... Entendeu? E eu sou uma pessoa autêntica, tipo, hoje, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, eu não vou numa igreja, entendeu? Tô ótimo com o meu relacionamento com Deus. Significa que em algum dia eu vou começar a ir, ou então nunca mais vou na minha vida? Não sei o que vai acontecer, entendeu? Mas eu sou autêntico e tô ótimo aqui, tá tudo certo. Se eu sentir vontade de ir, eu vou. Se eu for e depois sentir vontade de parar, eu paro entendeu? Tá tudo certo. Mas eu acho que é isso que falta pra você. Você quer a aprovação das pessoas, você quer se sentir dentro de um grupo, você quer que as pessoas falem, nossa, ó, ótimo trabalho, muito bom. Aí você melhora a sua autoestima. Esquece. Vai procurar sua autoestima com Deus. Começa a criar, começa a estudar, entendeu? Porque você tem que agir também, não é só, vou fazer de qualquer jeito e pronto. Deus me ama. Não, você tem que fazer as coisas do jeito certo. Tudo isso que eu falo aqui pra vocês, aqui ó, é livro, é estudo, é anotação, é um monte de coisa que dedica tempo, escreve, pensa, raciocina, assim, assado, entendeu? Não tô aqui vindo nada e vou fazer isso. Não é assim largado também, entendeu? Mas fato é que eu sei que você tá precisando melhorar isso daí. Fez sentido pra você essa mensagem? Se fez, comenta aqui o que você acha, o que você tem de opinião sobre isso, e a gente se vê por aí. Um abraço.